Paz, queridos, bora lá para o nosso vídeo, mais um vídeo, no nosso canal, Rosineide Costa, Palavras Edificadoras, mensagem de Deus para o seu coração. Já externo meu abraço a você, que é inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado, comentado, curtido, seja abraçado, pelo Espírito Santo de Deus, pela minha pessoa, você é muito importante para o nosso canal. Convide amigos também a se inscreverem, e seja uma bênção, passando também esta palavra a outros. Que Deus muito te abençoe e vamos estar meditando hoje em mensagem de Deus para o seu coração, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 1 ao 10. Muito importante esta mensagem que Deus falou no nosso coração e certamente vai falar o seu coração. Que você esteja ligado no que Deus vai falar neste momento à sua vida. Presta muita atenção. Volta a sua atenção aos céus neste momento. Amém? Grande abraço a você aí que vai estar ouvindo, vendo a gente e vai estar se inscrevendo. Deixa aí o seu like, o seu gostei. Deixa aí os seus comentários. E alguma palavra você tem desejo também que a gente olhe o Senhor para estar meditando com você. E vamos estar meditando na palavra, amém? Grande abraço no seu coração. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Palavra muito rica, muito importante, toda a palavra do Senhor para a nossa caminhada, nosso elevo espiritual. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham a por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Palavra de despertamento, querido. Nós estamos ouvindo nestes dias estas palavras que estão escritas, que foram escritas há quanto tempo? Há quantos anos? 1000 anos atrás, pela vida de Pedro, do apóstolo Pedro, quando ele diz que, nessa segunda carta, sobre a segunda vinda do Senhor,
que a primeira vinda ele veio, se fez carne e habitou entre nós. E agora ele virá. E ele diz: amado, escrevo esta segunda carta, em ambas quais desperta a exortação, a pureza de entendimento. Tem muitas coisas tentando turbar o meu e o seu entendimento, tentando corromper a pureza do evangelho, a pureza da salvação, a veracidade da palavra de Deus. Ele diz: para que vos lembrei das palavras que antes foram ditas pelos profetas, e do nosso mandamento do Senhor, sabendo que isso foi dito por Jesus e pelos demais profetas desde a antiguidade, desde o início, né, que houve vida, que houve pessoas, que houve terra, da volta do Senhor. E ele diz: sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando sobre suas próprias concupiscências. A quantos você ouve escarnecer? A quantos você ouve dizer que isso é história da carochinha? Viriam isso. É bíblico, a palavra diz que muitos escarneceriam da verdade, escarneceriam da palavra do Senhor, escarneceria daquilo que está para acontecer. Mas ele diz para nós: lembra do que o Senhor falou, aconteceria essas coisas. E ele continua dizendo: as pessoas vivendo, escarnecendo, andando segundo as suas concupiscências, andando segundo os desejos da sua carne, fazendo do corpo que o Senhor deu, fazendo morada de todo lixo, de todo lodo, de toda impiedade, todo nojo do pecado. Às vezes a gente fala sorte de pecado, sorte não, é nojo. Sorte será você estar com o nome escrito no livro da vida e estar com o Senhor no dia do Senhor, no dia que ele virá buscar a sua igreja. E ele continua dizendo que muitos diriam a nós: onde está a promessa da sua vinda? Cadê esse Deus que você diz que existe, que vai vir? Meus pais já morreram, desde que muitos morreram, desde o princípio da criação. Se fala sobre essas coisas, se falam da volta do Senhor, né? Porque muitos já passaram por esta terra e estão na região do silêncio, estão na sepultura. Então não existe céu. Deixa eu te dizer, você pode ter toda certeza e convicção nisso que eu estou te dizendo, porque eu tenho autoridade do Espírito Santo de Deus para te dizer isso. É a pura verdade, é a veracidade desta palavra que está se cumprindo e vai acontecer. Mas a palavra do Senhor diz que muitos que dormem no Senhor ressuscitarão para a vida eterna, serão chamados, terão um novo nome, terão a coroa da vida eterna, sentarão à mesa da ceia do Cordeiro, da bodas do Cordeiro, seremos servidos por Cristo. Isto é a pura verdade, eles não dormem. O próprio Jesus disse: mesmo que esteja morto, viverá. Aquele que está no Senhor, a morte não tem poder sobre a vida dele. Ainda que o seu corpo descanse em terra, a morte não tem poder. O corpo, a matéria volta ao pó, mas o espírito dele aguarda a volta do Senhor, volta para o Senhor. E ele diz que muitos iam dizer assim mesmo: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Que a Maria morreu, a Josefa tem câncer, o Joaquim foi atropelado, o Manuel sofreu um acidente, a tal pessoa, o avião explodiu. Cadê o seu Deus? A nossa matéria se desfará. Talvez muitos não passarão pela morte, mas a sua matéria, ainda que você não passe pela morte, se o juízo da igreja for hoje, se o juiz da igreja, não, o juiz da terra, perdão, for hoje, você sabe que o seu corpo é pó, e ao pó tornará, mas a sua alma, o seu espírito estará em sofrimento eterno se você não escolher a Cristo, porque é vida ou morte, bem ou mal, céu ou inferno, não tem outra história, não tem outro nome. É isso mesmo. Se você escolhe o bem, você vive bem. Se você escolhe o mal, você vive mal. Todos sabem disso, é notório.
é visto o que se acontece. Então a escolha é hoje. Enquanto a vida, a fôlego, dá tempo para você escolher o Senhor, dá tempo para você escolher o céu, dá tempo para você dizer: Senhor, eu sou miserável, pecador, cego, nu, coxo, mas o Senhor é Deus que tira o homem dessa situação. Me ajuda, e Ele vai te ajudar. E ele continua dizendo: porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirado do meio das águas, que desde a incredulidade, desde antes, né? Pelos nossos primórdios irmãos também já existia isso, que muitos ignoram, e é voluntária, porque querem, né? Por mais que talvez alguns lugares ainda não chegou a palavra do Senhor, a palavra que liberta, que cura, que transforma, que ama, que nos ensina a suportar, a dar suporte um ao outro em oração, a dar suporte um ao outro com a palavra de salvação, já existia há muito tempo, mas as pessoas ignoram. Quando você chega a falar com alguns: deixa eu te deixar uma palavra sobre Jesus, sobre aquele que tem o poder de transformar a sua vida. Não quero, não estou afim. Seja ruim ou seja bom, inferno, eu quero ir para lá. É muito triste. Perdão. Mas a palavra do Senhor diz que são escolhas voluntárias. São escolhas que eles fazem voluntariamente. Eles se colocam nessa situação. Eles escolhem essa situação porque Deus não fez e nem escolheu você, escolheu a mim, escolheu o homem para sofrer. Mas nós estamos numa terra aonde há enfermidade, aonde há luta, aonde há dores, aonde há muitas coisas, e nós não somos imunes a passar por isso, porque somos pó e cinza, somos corpo, somos matéria. E nós passamos pelas mesmas dificuldades que qualquer um passa, que cada um passa. Só que nós temos uma esperança. Só que nós temos um porto seguro. Só que nós entendemos que por meio de todas essas coisas vai chegar um dia que a gente vai poder dizer: valeu a pena ser fiel. Vai chegar o dia de descansarmos verdadeiramente no Senhor e vivermos um novo céu, numa nova terra. E ele continua dizendo: pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ainda que você não acredite, querido, ainda que você não acredite, querida, isso não quero nem saber, não quero nem ver. Às vezes a gente se inscreve num canal de calochinhas, mas não se inscreve em algo que vai nos alimentar, que vai nos dar vida, porque a gente não interessa. Passa muitas coisas, a gente se inscreve, piadinha, anedota, qualquer outra coisa, né? A gente se inscreve, sabe por quê? Porque aquilo ali está alegrando o nosso corpo. Mas como você se inscreve, quando você se inscreve num canal que te traz palavras de verdade, palavras de Deus, palavras que te alimentam, no momento de felicidade e principalmente, né, no momento em que você se encontra dependente de um socorro, do socorro do céu, do socorro de Deus, muitos às vezes não se inscrevem, mas muitos sabem que todo o tempo você precisa do Senhor. E ele diz que naquele tempo, no tempo ali de Noé, haviam muitas pessoas incrédulas também. Noé dizia: o Senhor quer que nós nos arrependamos, porque Ele vai enviar um dilúvio sobre a terra. Mas o povo dizia: esse homem está louco, não vai acontecer isso. Que Deus é esse que tem poder de encher a terra de água. E muitos blasfemavam, muitos escarneciam, muitos criticavam. Então foi assim no tempo outrora. Então nós que conhecemos a palavra, alguns contendem com pessoas, alguns arrumam até discussões, mas deixa eu te dizer, não briga não. A palavra de Deus, não, o nosso Deus não é Deus de confusão, a palavra de Deus não é para ser brigada. A gente vai fazer uma discussão. O que é discussão? Para aprender mais da Bíblia. Quando você fala assim: vamos estudar dessa maneira, é uma coisa assim de crescimento, uma discussão de crescimento. Não contenda e briga naquilo que você acredita e o outro não acredita. Por quê? Porque a verdade não pode ser mudada, não pode ser brigada por isso, porque nós precisamos conhecer, entender, com o nosso entendimento, como ele disse aqui,
com exortação e pureza do nosso entendimento. Nós temos que entender, porque não é por força e violência, é por querer. Nós precisamos ser voluntariamente entregues ao Senhor, por escolher e querer ter uma vida de paz, uma vida de alegria. Não que alguém nos force. Se você não for, você vai para o inferno. Não. A palavra é necessária que ela seja pregada da forma que ela é. Não precisa forçar, ela já está toda da forma que o Senhor quer que ela seja. E que voluntariamente aquele que a ouvir, que ainda não recebeu a Cristo, venha receber. Porque no tempo do dilúvio, Noé não brigava, Noé falava o que acontecia, alguém chamava ele de louco, ele continuava construindo a arca. O Senhor falou com ele: entra com a sua família, traz um casal de cada animal da terra para eu conservar a vida depois. E o Senhor guiou todos aqueles animais, a arca de Noé. Foi um trabalho muito grande, muitos viram o trabalho, muitos até riram, zombaram do trabalho dele, mas ele não desistiu. E ele foi guardado ali com a sua família e com aqueles animais. Por quê? Através da vida dele, Deus trouxe uma grande, uma numerosa multidão, nação sobre a terra novamente. Isso é o quê? Independente você crê ou não, Deus permanece Deus e Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas você precisa entender que é verdade, da mesma forma que Deus trouxe uma nova nação, daquela geração ali de Noé, que Deus inundou a terra e acabou com aquele povo com tanto pecado, com tanto nojo, cheirando a narina do Senhor. Ele pode fazer hoje o que nos desperta e nos chama a atenção na segunda carta de Pedro, no versículo 3, que diz assim, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: mas o céu e a terra, que agora existe pela mesma palavra, que reservam como tesouro. A mesma palavra que Deus deu à chuva, enche a terra de água novamente. E depois o Senhor deu ordem aos mares para novamente serem próximos, multiplicar os animais, novamente encherem os rios, a terra foi novamente cheia com a geração, foi populosa. Ele diz: e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Se o Senhor quiser incendiar essa terra para acabar com toda a maldade, todo o pecado, toda a incredulidade, toda a dureza de coração dos homens, Ele tira os que é seu e Ele pode exterminar a terra. Sabe por quê? Porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro e Ele nos deu o mandamento. Quando ele disse para Moisés: Moisés, se o povo não tivesse o estatuto, não conhecesse os mandamentos, não conhecesse a verdade e pecado, e pecassem, não teriam pecado, porque não sabiam o que é certo. Mas quando você sabe o que é certo e você faz o errado, Deus não tem você por inocente. E não culpe Deus por toda desolação na terra, porque o homem causa isto. A dureza do coração do homem causa isto. E quando o homem faz o que é mal perante o Senhor permite ele viver segundo as suas sentenças, né? Segundo o que ele busca, segundo a sua como eu posso dizer, segundo o seu plantio. O que ele planta, ele colhe, melhor essa palavra. Então ele vive de acordo com a sua colheita, mas a misericórdia dele tem te deixado a viver ainda por tantos anos como você está vivendo. Talvez você fale: não, eu posso isso, eu sou aquilo, eu sou bambambam, eu sou tal, eu sou forte, eu tenho saúde. Mas se Deus puxar o fôlego de vida, acabou o homem. Ninguém pode fazer nada, ou ninguém tem nada se do céu não for concedido. Se Deus não permitir, o que é isso? Se a permissão de Deus não chegar até aí, nem nós existimos, nem a terra. Pela palavra dele foi tudo criado. E pela palavra dele pode ser tudo acabado. Pode ser tudo dado um fim. Pode ser tudo neutralizado. Por quê, missionária Rosineide? Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele pode fazer renovar e ele pode fazer acabar. E ele disse: aguardando a terra para o dia do juízo, se guardam para o fogo. Aquela terra foi destruída pelas águas, grande foi o horror daqueles homens,
quando viram se afogando, quando procurava refúgio não tinha, procurava socorro não tinha. Quem sabe talvez alguém bateu na arca, conseguiu chegar e bateu, falou: abre Noé, abre Noé, abre Noé, agora acreditamos, abre Noé, agora acreditamos. Mas aquilo que Deus selou, aquilo que Deus fechou, está fechado. Quando Noé entrou com a sua família, entrou com os animais, que ele estava lá dentro, já tudo certinho, o Senhor veio com o selo dele e selou. O anel do rei dos reis. Se o anel do homem não pode ser tirado do selo, imagine o anel de Deus. Se um rei selasse algo, ninguém desfazia mais aquela palavra. Ainda mais o Rei dos Reis. Você imagine quando ele fechou aquela porta, quando o desespero bateu na vida daqueles homens e eles começaram a gritar, eles começaram a pedir por socorro. Noé não podia fazer mais nada. O Senhor fechou a porta. Não tinha mais esperança para aqueles homens que receberam a esperança tantos anos, que até os pais já tinham morrido aguardando a esperança. Vai chegar um dia também que quando o fogo começar a descer sobre essa terra, muitos vão gritar: socorro, 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 me tira da terra, como tirou os seus, como tirou a igreja, me tira da terra, mas não vai dar tempo mais. Vão ser desintegrados, destruídos pelo fogo. A Bíblia diz que o dia do juízo do Senhor virá. E é da perdição dos homens ímpios, daqueles que praticam o mal voluntariamente, porque Deus está dizendo: ainda dá tempo de arrepender, e você que arrependeu, ainda é tempo de ficar confiante, ficar firme e não ficar em meio termo. Hoje eu creio, mas não creio. Hoje eu estou na igreja, mas eu estou no mundo. É tempo de você se firmar, porque em breve o arrebatamento da igreja vai acontecer. A palavra é verídico. São os tempos finais. E ele continua dizendo: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas já passou tantos 1000 anos. Olha só que para essa nossa geração, você que tem aí 70, 80, 90, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 50 anos, né? Você que tem, você acha que passou. Para o Senhor é 50 dias. Né? Para o Senhor 1000 anos é como um dia. Então você praticamente é um bebezinho ainda. Então deixa eu te dizer, ainda que passe o tempo que passar, permaneça firme, que não é contado o seu tempo, mas o tempo do Senhor. E ele continua dizendo no 9: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor é Deus de hora certa. O Senhor não tarda, o Senhor não falha, ele não retarda a sua promessa. O cronos dele, o relógio dele não é o seu relógio. A hora dele não anda mediante a sua hora. Ah, mas ele falou, igual muitos já até disseram dias ou anos dele vir. Nós não sabemos, somente o céu, somente ele. A nossa mente, a nossa falibilidade impede da gente receber até uma notícia dessa, porque é ruim do jeito que a gente quer, é capaz da gente zombar e ser queimado. Aleluia. E ele continua dizendo: ainda que alguns tenham por tardia. Você já ouviu uma palavra dessa? Alguém já te disse que o Senhor está tardando? Ah, o Senhor falou que ia me dar a casa, não deu. Ah, o Senhor falou que ia me dar filhos, ainda não deu. Ah, o Senhor falou que ia voltar, ainda não voltou. Ah, alguém tem ainda por tardio a promessa ou a vinda ou as coisas que o Senhor prometeu? Você conhece, né? Eu conheço. Tem pessoas que acham que tem que ser na hora dele, tem que ser do meu jeito. Senão, ó, se Deus não fizer desse jeito, Deus está fazendo isso, eu não aceito. Isso não é Deus, não. Isso não é coisa de Deus, não. Cuidado. Cuidado para você não ficar pelo dia do juízo, o dia do fogo sobre essa terra. E ele continua dizendo: ainda que alguns a tenha por tardia, mas longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Essa palavra é tão linda que ainda que muitos acham que está tardando, principalmente aqueles que se consideram crentes demais, santarrão demais, ou aqueles que estiveram no evangelho e saíram, porque acham que demorou, ele chega a dizer: isso é a longanimidade do Senhor. O Senhor é longânimo. Imagine se ele tivesse vindo ontem, anteontem ou ano passado, que você estava no pecado. Ou que um parente seu estava no pecado, você subiria e ele ficaria. Isso é bom?
A longanimidade dele, que você chama de tardio ou demônio, mas é o amor longâmino, é um amor que não fica assim, não, se não for hoje não tem jeito. A longanimidade, o amor dele é tão lindo, que nessa longanimidade dele, você pode chegar, outro já pode vir, abriu a porta para aquele que hoje é ex-drogado, ex-bêbado, ex-prostituta, sempre tem a longanimidade dele. Aí você vai vir e fala assim, mas tá demorando. Mas por que você já tá dentro? Se chover lá fora, cair fogo, queimar alguém para você, não importa? Cadê o seu amor? Então a longanimidade dele é para que ainda pessoas que não são desse aprisco, ovelhas que não são desse aprisco, ainda se arrependam. Eu tenho 23 anos de convertida ao Senhor. Se o Senhor viesse há 23 anos atrás, viesse há 24 anos atrás, eu teria passado pelo fogo com todo o meu pecado. Por quê? Porque eu não teria pegado dessa longanimidade. O que é isso? Até esses 23 anos que eu estou servindo ao Senhor, quantos já alcançaram essa longanimidade do Senhor e vieram para Cristo, estão servindo a Cristo? Porque Ele está aguardando com a sua misericórdia muitos mais a se livrar sua alma do fogo. Entenda a bondade e a grandeza do Senhor. Por isso que ainda você diz que está tardio, ele fala que vem, nunca veio. Porque é por amor, porque ainda tem muitos que ainda vão o receber como Salvador. E é voluntário, Deus não força ninguém. Não querendo que algum se perca, senão que venha arrepender-se. Ele não quer que ninguém se perca. Mas se você se quiser se perder, ele também não é carrasco. Ele vai falar, você tem que estar aqui. Não é assim. É por amor. Ele fala, todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez a sua vida aí fora, talvez a sua vida de sofrimento e pecado já te deixa desgostado. Quantos que estão até tentando tirar sua própria vida? Não tira, não. Você está cansado, você está desgostoso, você tá difícil a luta, vem para o Senhor. Mas não tira sua vida, não. Ele vai te aliviar desse fardo pesado. Recebe essa palavra profética. E ele continua dizendo, mas o dia do Senhor virá como ladrão à noite. De noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos arderão e desfarão a terra e as obras que nela há se queimarão. Toda a obra que você fez aqui, tudo que você construiu ou constituiu em pecado, ou da forma que você constituiu, nada é seu, tudo é do Senhor. A terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Se ele quiser destruir, destrói. Aí vai vir como um grande estrondo, como Pedro disse, né, em sua segunda carta, capítulo 3, a partir do 1, nós lemos até o 10. Você vai ouvir o estrondo, não dá tempo para correr. Você vai ver a terra sendo toda queimada, desfeita. E se você não recebeu a Cristo, você vai ver. Se você está com Cristo, você vai estar lá. Você não vai passar por este sofrimento. E o que vai acontecer? Aquilo que você construiu, você não vai conseguir guardar no bolso. Tudo aquilo que você construiu durante a vida que Ele te deu, você não vai conseguir guardar no bolso. Mas o dia do Senhor virá. Deus não vai marcar, Ele vai vir da forma como a Bíblia diz, como se fosse um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai entrar na sua casa. Ele não vai avisar, vocês têm que estar vigilantes todos os dias. Você não fecha a porta todo dia, você não tranca com a chave, você não põe grade na sua janela, você não põe portão, não põe cachorro, você não vigia. Então vigie também para o dia do Senhor, para o dia da salvação, porque Ele virá. E como a gente fala, igual na nossa cidade, tem ali a sirene que se a barragem estourar, a sirene vai tocar para a gente ficar alerta aí. E muitos no início, né, que houve muita falácia sobre isso, não dormia, não comia, estava desesperado, com medo da barragem estourar e morrer. Mas nós temos que estar preparados, não desolados, desesperados, arrancando cabelo, não, mas preparados como noiva. A noiva não fica desesperada, ela quer estar sempre mais bonita para o dia do encontro do noivo. Então nós precisamos estar adornados, preparados, para nesse dia que o Senhor vier, que o noivo chegar e chamar o nome da igreja, nós estarmos preparados, subir, e o que Ele vai fazer na terra aqui, como a Bíblia diz, é do Senhor, é pelo Senhor, é como Ele vai fazer, não é da nossa conta. A gente fica, mas como é que Deus, eu quero ver o que Deus vai fazer. Não seja como a mulher de Ló, querendo saber como seria a destruição de Sodoma e Gomorra, que virou estátua de sal. Mas seja crente, seja salvo, anuncie o evangelho, ore para alguém, adote uma família, adote
uma pessoa carente de salvação e Deus muito fará na tua vida. Grande abraço, Deus te abençoe. Mensagem de Deus para o nosso coração. A salvação virá, o arrebatamento vai acontecer. Você é especial para Deus, eu sou especial para Deus. Ore ao nosso favor, ore a favor da igreja, ore a favor dessa terra. Em nome de Jesus, amém? Grande abraço.